Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Canabinal. Hoje nós vamos ter uma espécie de uma aula para que a gente possa alinhar os conceitos básicos sobre os canabinoides, de forma que quando a gente começar a apresentar uns artigos científicos, vocês tenham alguma noção, para aqueles que não têm noção, do que a gente está falando. Vamos ver? Eu sou Eliana Rodrigues e vou trazer para vocês hoje os conceitos básicos para que a gente possa dialogar do ponto de vista científico sobre os canabinoides. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, recordar na verdade, porque nós já falamos isso na apresentação, é que existem três tipos de canabinoides. Os fitocannabinoides, fito que vem de planta, presentes sobretudo na planta cannabis sativa. Os endocannabinoides, que são aqueles produzidos pelos organismos animais, humanos e não humanos, então nós, os cachorros, os gatos e vários animais, vários. Pouquíssimos animais não têm canabinoides, não produzem canabinoides. E o terceiro tipo, que são os canabinoides sintéticos, que são aqueles produzidos em laboratório e eles mimetizam esses outros dois canabinoides que eu acabo de falar para vocês. Todos esses canabinoides são potencialmente terapêuticos e agem no nosso sistema endocannabinoide. Então, nós temos um sistema complexo e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então, quando a gente olha para os fitocannabinoides, sabemos que hoje existem cerca de 150 fitocannabinoides. Os mais estudados, os mais comuns são o CBD, que é o canabidiol, e o THC. Mas não são só esses que existem. Tem o canabigerol, o CBG e muitos outros. Quando a gente fala de endocannabinoides, nós temos, então, aqueles que são produzidos pelos nossos organismos, né, no corpo todo da gente, na verdade, nós temos alguns tipos que já foram descritos. Os principais são dois, os que são mais estudados, que é o anandamida e o 2-AG. Mas existem esses outros três que vocês podem ver aqui na tela. O NADA, o noladin éter e o virodamina. A anandamida, que é um dos endocannabinoides que nós produzimos, ele é muito similar ao THC, que é um fitocannabinoide da cannabis sativa. Enquanto que o 2-AG, que é o nosso outro endocannabinoide, ele é similar ao CBD. E claro, como eu já disse, não são só os seres humanos que produzem esses endocannabinoides, mas como a maior parte dos animais. Os canabinoides sintéticos existem no mercado. E, claro, nós vamos aqui apresentar estudos envolvendo esses três tipos de canabinoides. Mas afinal, como que agem esses canabinoides? Então, a gente tem que entender, antes de entender o sistema endocannabinoide, que é o que está dentro do nosso organismo, nós temos que entender que no nosso organismo nós temos muitos outros sistemas, para além do endocannabinoide. Então nós temos o sistema dopaminérgico, o sistema serotoninérgico, o sistema glutamatérgico, GABAérgico, são muitos sistemas que nós temos no cérebro, né? Que esse é o foco do estudo, inclusive, da psicofarmacologia. Ocorre que o sistema endocannabinoide, ele é mais um, só que ele não é só mais um. Nós vamos ver que ele não está só presente no cérebro, mas sim no nosso corpo inteiro. E é nesse sistema endocannabinoide que atuam os canabinoides que eu acabo de descrever para vocês. Mas como que esses canabinoides eles atuam no nosso organismo? Então, eles atuam como qualquer outra substância que age no nosso organismo por um mecanismo que a gente conhece, que é o de chave fechadura, ou seja, o canabinoide é a chave, a fechadura é o receptor que tem no nosso organismo. E é tão específico esse acoplamento que não é qualquer substância que vai se ligar. Por isso que chama chave fechadura. Na medida em que você tem
esse encontro exato entre essa chave e essa fechadura, você promove o quê? O disparo. É como se você abrisse a porta, então você promove o disparo para realizar, para que a atividade aconteça. Hoje nós sabemos que esse conceito chave e fechadura, ele está um pouco ultrapassado. O que a gente sabe hoje é que existem várias chaves, algumas fechaduras e muitas possibilidades dentro, sobretudo, desse sistema endocannabinoide. A gente vai ver daqui a pouco um esquema mostrando isso. E é exatamente por isso que nós, hoje, não chamamos mais de sistema endocannabinoide. É recente essa mudança, né? Hoje a gente chama de sistema endocannabinoide expandido ou endocannabinoidoma, que é uma palavra gigante. Por quê? Porque nós sabemos hoje que esse sistema endocannabinoide expandido, eles agem em múltiplos, os seus canabinoides agem em múltiplos receptores, né? Não apenas aqueles que a gente achava que eram os clássicos, né? CB1, CB2, que nós vamos ver daqui a pouco. Achava-se que era um sistema fechado, digamos, em si. Mas hoje a gente já sabe que não, que a complexidade é muito grande. Eu queria dizer quais são os receptores humanos para os canabinoides. Então a gente pode observar que existiam no nosso conhecimento os receptores clássicos, CB1, a maior parte deles no sistema nervoso central, e o CB2 mais periférico, digamos assim. Mas hoje a gente sabe que os canabinoides não agem apenas nesses dois receptores que são os clássicos, CB1 e CB2. Hoje a gente sabe que eles agem em receptores TRPV1, TRPV2, GPR18, GPR55 e não só. Agem também nos receptores opioides, receptores serotonérgicos, receptores dopaminérgicos. Que é isso? A gente já viu anteriormente. São outros sistemas que nós temos também no nosso organismo. E onde que estão localizados os receptores para os canabinoides, no caso dos cães, dos gatos? Então aqui também vocês podem ver, isso já está tudo muito bem mapeado, né? Aonde que eles ocorrem. Isso facilita muito na hora do tratamento, do entendimento de como realizar o tratamento. Esse sistema endocannabinoide expandido, ele é tão complexo que hoje a gente entende ele como uma espécie de uma promiscuidade molecular. Por quê? Porque vocês estão vendo no esquema aqui ao lado que no meio desse desenho colorido você tem o CBD, que é um canabinoide que vem da planta, um fitocannabinoide, atuando em diversos receptores. Olha lá, receptor GABA, receptor TRPV1, TRPV2, como eu já tinha dito anteriormente, né? Ocorre que o sistema endocannabinoide expandido, ele é uma espécie, por que muitas pessoas falam, ele é como se fosse um maestro, porque ele não atua apenas nos seus receptores, como a gente já viu anteriormente, né? No outro slide que eu passei aqui para vocês. Ele atua em receptores de outros sistemas. Então, por exemplo, se uma pessoa tem ansiedade e ela vai utilizar um canabinoide, um fitocannabinoide, como por exemplo o CBD, para diminuir essa ansiedade, o CBD ele não vai agir apenas no receptor clássico CB1, que é um receptor do sistema endocannabinoide, ele vai agir também no receptor serotoninérgico, que é o 5-HT1AR. De modo que é por isso que dizem, né, de uma forma interessante, que o sistema endocannabinoide expandido é como se fosse um maestro. Por quê? Porque ele modula os outros sistemas. Ele fala, olha, tá faltando ali estimular a produção de serotonina. Ou então eu vou entrar no receptor serotonérgico, eu vou agir lá. Então, ele modula, ele equilibra o sistema. Então, ele é extremamente importante também por esse motivo. E é claro que se ele é um sistema, ele também vai ter enzimas para produzir esses endocannabinoides, por exemplo, a anandamida e o 2-AG, como eu já disse, e também para degradar. Então ele é um sistema completo.